Abra sua Bíblia em Gênesis 1, Gênesis 4, depois nós vamos para o capítulo 1. Quantos acharam? Digam amém. Amém. Capítulo 4, verso 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e ela teve um filho, e chamou o seu nome Sete, porque disse ela: Deus me deu outra semente em lugar de Abel, porquanto Caim o matou. Diga amém. Amém. Capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim: E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Diga amém. Somente as mamães aí, digam comigo bem alto: feita para multiplicar. Eu nem ouvi a pastora falar aqui. Vamos lá, mais uma vez. Feita para multiplicar. Feita para multiplicar. Somente os homens, feita para multiplicar. Feita para multiplicar. É muito importante você compreender qual que é o propósito de Deus na vida da mulher. Eu não acredito, e não é bíblico, a ideia de que Deus fez a mulher só para ter filhos. Este é um dos propósitos, não o propósito. O propósito é que Deus te fez para multiplicar. E essa é uma palavra para que você guarde para o seu coração. E lembre sempre, quando o diabo tentar diminuir você, o diabo só tenta diminuir o que Deus criou para multiplicar. Diga aí para pelo menos uma mulher à sua volta, diga assim: você foi feita para multiplicar. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos e pedimos a tua bênção sobre todos nós. Em especial, nós te louvamos pela vida de todas as mamães, todas aquelas, Senhor, que carregam o poder multiplicador que o Senhor designou desde a criação do mundo. E nós te louvamos porque acreditamos que muito do que temos, vivemos, teremos e viveremos, o Senhor nos dará através do fruto que vem do ventre, não apenas físico, mas espiritual, de todas aquelas que o Senhor constituiu por auxiliadora dos homens. Eu te agradeço pela vida delas, porque sei da importância delas, da essência que elas carregam e da diferença que fazem em nossas vidas. Fale com alguém, confirme, Senhor, aquilo que o Senhor já tem dito a respeito da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E quem pode, diga amém. Antes de tomar o seu assento, diga aí para mais uma mulher, diga: você foi feita para multiplicar. E esse é o meu tema: feita para multiplicar. Gênesis 1, 2 e 3 e 4. São 4 capítulos que carregam algo chamado de princípio da primeira menção, ou lei da primeira menção. Gênesis 1, 2, 3 e 4 carregam uma lei que eu disse para você semana passada que não é difícil você entender a Bíblia. A Bíblia são 2 capítulos perfeitos e o resto. De Gênesis 2 até Apocalipse 22, o que nós vemos é Deus trabalhando para restaurar a perfeição de Gênesis 1 e 2. Mas tudo o que se passa nas cartas do apóstolo Paulo, tudo o que se passa em todas as epístolas, nas epístolas de Pedro, de João, tudo o que se passa nos evangelhos, tudo o que se passa no livro dos reis, tudo o que se passa nas crônicas, toda a teologia dos 66 livros da Bíblia, elas são fruto de uma semente que germina em Gênesis 1, 2, 3 e 4. Se você entender isso aqui, você vai ser um bom estudioso da palavra de Deus e vai ser um bom ministrador.
Porque se você estudar bem Gênesis 1, 2, 3 e 4, você consegue explicar tudo que Deus faz no resto da Bíblia, porque eles carregam o princípio da primeira menção. O que é o princípio da primeira menção? O princípio da primeira menção é o seguinte, que uma vez que algo é visto, o que você vê sendo feito da primeira vez vai germinar até Apocalipse. Por exemplo, se em Gênesis 3 é Deus quem vem até o homem e Deus procura o homem, então você vai ver que até Apocalipse 22 nunca é o homem que vem até Deus, é Deus quem vai até o homem, porque o homem não pode vir até Deus, mas Deus pode vir até o homem. Se em Gênesis 3 você vê Deus matando um animal inocente e usando o sangue do animal inocente para remover o pecado, para remover a culpa do pecado do homem, e o homem não morrer, então essa primeira menção, essa semente vai germinar até Apocalipse 22, e até Apocalipse 22 é o sangue do cordeiro inocente que tira do homem a culpa do seu pecado e o livra da morte. Se você entende isso aqui, diga amém. Por exemplo, olha uma lei da primeira menção interessante. A Bíblia diz que Caim e Abel são irmãos. A ideia que nós temos é que eles são irmãos gêmeos, por uma razão. A Bíblia diz que conheceu Adão Eva, conheceu um ato sexual. A Bíblia não diz que conheceu de novo, igual acontece no verso que nós acabamos de ler. Então nós temos a ideia, e é claro você afirmar isso, que eles são gêmeos. Mas entenda isso, eles são gêmeos e um mata o outro. Então você vê duas pessoas vindo do mesmo ventre, mas com dois comportamentos diferentes. Lei da primeira menção, o seu lado espiritual e o seu lado carnal. O seu lado carnal lutando contra o seu lado espiritual, e muitas vezes o seu lado espiritual sendo morto pelo seu lado carnal. Então, se você quer compreender toda a palavra de Deus, é necessário se estudar, porque há muito para se falar. Há uma riqueza muito grande em 4 capítulos só, mais do que você pensa. E esses 4 capítulos, eles carregam algo interessante. Eles falam não apenas de como que Deus vai trabalhar até Apocalipse 22, mas de como que Deus criou as coisas, e Deus criou um propósito para elas. E dentre elas, qual que é o propósito de Deus para a mulher? Por que eu dou essa palavra hoje, Dia das Mães, e não no Dia da Mulher? Por uma simples, ou na Semana da Mulher, por uma simples razão. Eu penso que a maior incompreensão que existe na Bíblia acerca da mulher é o pensamento de que toda mulher nasce para ser mãe. E isso de fato não é verdade, porque nem toda pessoa nasce para se casar. Então nem toda pessoa nasce para ser mãe. Agora é necessário você entender que mãe é um dos propósitos da mulher, mas não o principal. E nem porque você não é uma mãe física, não significa que você de fato não é uma mãe. Muitas pessoas têm filhos espirituais. Talvez, se você não sabe, a Igreja do Evangelho Quadrangular foi fundada por uma irmã chamada Irmã Amy, que foi a mãe espiritual de milhões e milhões de pessoas, porque ela compreendeu desde cedo qual que era o propósito de Deus para a mulher. Você tem que anotar isso, porque qualquer dia que alguém quiser dizer para você que se você não tem filho, você não está cumprindo o teu papel, você já dá na cabeça da pessoa e mata a pessoa com o discurso ali. Deus quer que você tenha filhos, Deus espera que você tenha filhos, mas não é o princípio, não é o objetivo principal da criação. O objetivo principal da criação da mulher é que a mulher é feita para multiplicar. Entenda isso aqui, Gênesis 1 e 2 são 2 capítulos que você tem que entender primeiro o 2 para depois compreender o 1. Por uma simples razão. O capítulo 1 de Gênesis é um resumo, é a sumarização do que houve no 2. O 2 é os detalhes. Por mais que o 2 venha depois do 1, se nós formos colocar de uma forma mais decente, de uma forma mais correta, o 2 viria antes do primeiro, porque o 2 traz os detalhes do que houve no primeiro. Então muita gente lê apenas o capítulo 1, verso 26, 27 e 28, e não entende que o que houve ali veio depois do que Deus falou no capítulo 2. Olha para mim, acompanha comigo esse texto rapidinho, que eu quero que você entenda isso aqui. Gênesis 2, verso 15. Abra a sua Bíblia, acompanhe na sua Bíblia. Se você está vendo no telão, acompanhe, mas guarde isso, porque isso vai te mostrar de fato o que eu estou falando. Gênesis 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e colocou-o no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A formação da mulher, a Bíblia diz aí no verso 18, vem: e disse mais o Senhor Deus: não é bom
que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que seja idônea, alguém que tenha as características e o potencial necessário para ajudar o homem. Agora entenda isso aqui, o capítulo 2, na verdade, verso 15, fala do que Deus fez no capítulo 1, ele só apenas dá um detalhe, por isso que está no capítulo 2. Se você entender isso aqui, você vai ler com tranquilidade, porque tem gente que pensa que são duas coisas diferentes. Um é resumo, o outro são os detalhes do que Deus fez no resumo. E no resumo, Deus fala que Deus criou macho e fêmea, os abençoou e disse: multiplicai-vos, frutificai-vos, sejam férteis, enchem uma terra, maravilha. Mas antes de Deus falar isso, Deus falou algo primeiro. O que Deus falou primeiro? Deus falou: Adão, lavre a terra, cultive a terra, guarde a terra e obedeça ao que eu te falei. Não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Coma de toda árvore, mas dessa árvore você não pode comer. Agora preste atenção. Muita gente, quando vai falar de qual que é o propósito de Deus para a mulher, só fala do capítulo 1. Só que ele não entende que o capítulo 1 é o que Deus disse por fim, depois do que Deus falou no capítulo 2. Para você entender o que Deus falou para a mulher, você tem que entender primeiro o que Deus falou para o homem, porque a Bíblia diz que Deus fez uma auxiliadora, alguém para auxiliá-lo. Se você vai auxiliar alguém, essa pessoa tem que estar fazendo alguma coisa, isso aqui é óbvio. Então o que o homem tinha que fazer? Primeira coisa, Deus deu para o homem uma ordem: lavre a terra, trabalhe na terra. Segunda coisa, cultive a terra, faça a terra prosperar, faça a terra render mais, faça a terra multiplicar. Não apenas plante sementes e tire da árvore semente para plantar mais árvores. Você entende isso aqui? Diga amém. Aí a terceira coisa que Deus fala, além de você lavrar a terra, trabalhar na terra, cultivar a terra, prosperar a terra, se você anotar isso aqui, você vai virar um campeão, um mestre do ensino da palavra. Além de você trabalhar na terra, lavrar a terra, cultivar a terra, prosperar a terra, guarde a terra, proteja o local que eu te dei. Mas além disso, guarde a palavra que eu te dei, não coma do fruto da árvore, não coma dele. Mas não é apenas para você não comer ele, não deixe que ninguém mais coma ele. Como é que eu posso chegar à conclusão disso? Capítulo 1, multipliquem a terra, frutifiquem a terra, povoem a terra, garantam que o que eu dei para Adão, vocês venham multiplicar através da mulher. Então entenda isso, Deus deu para o homem a primeira obrigação: trabalhe na terra. Deus nunca criou a mulher para trabalhar, Deus sempre criou a mulher para ajudar o homem a multiplicar o fruto do seu trabalho. O homem traz o dinheiro para casa, a mulher ajuda ele a multiplicar o dinheiro. Segunda, meu Deus, alguém perdeu a chance de dar glória a Deus aí, tá bom. Você pode estar ajudando ele a trabalhar, e você pode estar trabalhando, não tenho nada contra isso, não estou falando disso, não me entendo por errado, mas uma vez que você é quem sustenta a casa, você está invertendo um propósito de Deus, e aliás foi aí que o pecado veio para o mundo, não quando o homem deu para Eva de comer, mas quando a mulher deu para o homem de comer, porque por uma simples razão, Deus sempre garante que Deus vai dar para o homem a razão daquilo que ele tem que pôr na casa. Olha o que Deus diz para o homem: lavre a terra, e eu vou te dar uma auxiliadora para te ajudar a multiplicar isso. Depois disso, cultive a terra, prospere mais do que você ganhou. Vou te dar uma auxiliadora para prosperar mais do que você ganhou. Depois, guarde a terra, proteja a terra. Entende isso aqui? O homem guarda a casa, a mulher guarda o ambiente. Você não entendeu? O homem guarda a casa, a mulher guarda o ambiente. O homem guarda a casa, a mulher guarda o ambiente. Depois Deus dá a mulher por uma simples razão. Quarto, garanta que o que eu disse para ele, vocês vão obedecer e vão passar adiante. Não comam do fruto. Enquanto vocês comerem, vocês vão estar bem comigo. E aí entra uma coisa interessante, porque o homem, de acordo com Deus, ele cria o padrão do ensino. A mulher multiplica esse padrão. Porque o primeiro a ouvir a voz de Deus, que não era para comer do fruto, foi o homem. Depois a mulher apareceu. Quando a mulher apareceu, a mulher não estava lá para ouvir Deus falar: não coma do fruto. Deus disse para o homem: não coma do fruto. Depois, agora você ensina ela o que eu te ensinei. Então, esse é um problema que faz muito lar e muita casa. Você tem que resolver isso na sua casa. Porque se o homem que você é casado não cria o padrão educacional, a mulher não tem um padrão para poder multiplicar. É um dever do homem dizer: aqui nessa casa acontece isso, aqui nessa casa acontece isso, e é uma obrigação da mulher multiplicar o padrão que o homem estabeleceu. Se você não entende a forma como Deus estabeleceu as coisas para serem, você nunca vai entender como as coisas têm que frutificar. Você entende isso aqui? Diga amém. A mulher, ela foi feita para ser uma multiplicadora. Multiplicadora do quê? De tudo que Deus deu para o homem. Uma multiplicadora da terra, uma multiplicadora do cultivo, uma multiplicadora da proteção, uma multiplicadora da educação, do ensino, do guardar a palavra de Deus. E tudo isso, Deus deu para a mulher, para que ela pudesse compreender que o propósito dela é garantir que, primeiro, ela está junto de um homem sério.
Se uma mulher não está junto de um homem, é por isso que eu admiro, e você tem que admirar uma pessoa que criou os filhos corretamente na presença de Deus e o marido não era crente. E isso não interfere em nada na tua vida como regra, porque Deus sempre garante que para o que você não tem, Ele vai substituir o papel. Se você não tem uma mãe, Ele é a sua mãe. Você, veja, é interessante que na oração do Pai Nosso, quando Jesus fala Pai Nosso, quando Ele fala Pai Nosso, no aramaico, pai ali não quer dizer gênero, é pai e mãe. Porque Deus não tem gênero. É difícil você entender isso aqui, mas Deus não tem gênero. Deus é Deus. Deus, Ele é o que você precisa. Se você tem fome, Ele é o pão da vida. Se você não tem pai, Ele é o pai dos espíritos. Se você não tem mãe, Ele tem o leite da palavra, segundo Hebreus. Então você tem que compreender que Deus garante que Deus é exatamente aquilo que você precisa que Ele seja. Então quando você vê uma pessoa, algumas de vocês criaram seus filhos corretamente, sem o teu marido, algumas perderam o marido, a gente tem que admirar, porque você soube compreender que aquilo que você não tinha de padrão que um homem te deu, você recebeu de padrão através de Deus. Deus te deu os padrões da palavra, você multiplicou os padrões da palavra, mas a ausência de um homem não fez você perder a essência que Deus te deu. Você continuou multiplicando o que Deus te deu. Essa talvez, irmã, é a palavra mais importante que você já vai ouvir até hoje acerca da tua vida. Porque de nada adianta você ouvir uma palavra que vai edificar você no seu dia a dia, se você não tem uma palavra que lembra você de qual que é a sua base sólida, de qual que é o fundamento do que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Olha para alguém aí e diga bem forte: Deus te fez para multiplicar, não para diminuir, não para ficar no mesmo nível, mas para multiplicar, para avançar de fé em fé, de glória em glória. Preste atenção. Eu já disse isso aqui, mas vou repetir. A mulher nada mais é do que uma incubadora. Deus pôs na mulher o potencial para multiplicar. A única ordem que Deus deu para a mulher foi uma só: seja uma auxiliadora, ajude ele a multiplicar, a frutificar tudo que eu dei. Povoem a terra, façam de tudo muito mais do que? De tudo que eu dei para vocês. Multipliquem a bênção que eu dei para vocês, multipliquem a presença do jardim, multipliquem não apenas o gênero, o espécime humano, mas multipliquem tudo isso. Essa é uma parte da Bíblia que todo mundo lê, mas não compreende. Agora, isso é uma coisa interessante: todo homem tem que vigiar com o que dá para a mulher, porque tudo que a mulher recebe e devolve é fruto do que ela recebeu. Você entrega para a mulher o sêmen, ela multiplica, devolve um filho. Detalhe, anote isso aqui, mulher. Por isso que o coração de mãe é um coração que sofre mais do que o coração de pai. Porque a mulher nunca retém o que ela recebe. Tudo que a mulher recebe, ela multiplica e devolve. A mulher, pelo menos não sei você, mas eu sou de uma época que meu avô trazia o dinheiro para casa, minha avó multiplicava e ela trazia de volta para ele. Ele trazia o salário, ela ia no mercado e ele devolvia. Ela devolvia, trazia. Está aqui as coisas. É estranho a gente falar isso, porque muita gente aderiu. Por isso que eu repito e vou repetir, até ver se eu consigo ver mudança nas famílias daqui para frente. Porque na minha casa eu estabeleço o padrão, minha esposa multiplica. Por isso que eu tenho filhos abençoados. Por isso que eu fui um filho abençoado. Porque se você não consegue compreender o propósito de Deus e do jeito que Deus fez, não tem como as coisas darem errado. Você tem que levar isso a sério. Tudo que a mulher recebe, a mulher multiplica. Ela recebe uma semente, ela multiplica, devolve um filho. Você dá para ela uma casa, ela multiplica, devolve um lar. Você dá para ela uma palavra, ela multiplica, te devolve, ou numa recompensa, ou em uma semana de castigo. Você não entendeu. Mas há um poder na mulher de multiplicação que foi dado para Deus, por Deus, para que ela devolvesse para Deus o que Deus deu para o homem. Deus deu na mulher um poder de multiplicação para que ela devolvesse para Deus o que Deus deu para o homem. Deus dá para o homem dá para a mulher, e a mulher devolve para Deus, devolvendo para o homem. Você entende isso aqui? Diga amém. Então preste atenção, irmão. Você tem que vigiar com o que você dá para a tua esposa, porque tudo que ela te dá multiplicado, normalmente, é aquilo que você deu para ela no início. Ela te deu uma semana de castigo, cuidado, irmão. Vigie com o que você falou, porque tudo que você der, ela vai multiplicar e vai te devolver. Engraçado,
Nessas horas você não vê ninguém falando nada, por medo de talvez ouvir no carro. Tá vendo? O pastor falou hoje mesmo, hein? Olha só, bem que ele pregou tudo que você precisava ouvir. Agora guarda isso aqui. A primeira coisa que você entende da mulher é não apenas o local de onde ela é tirado, mas o estado de onde ela é tirada. Entende isso aqui, a mulher é tirada da costela. De fato, a mulher sempre tem que estar do lado, nunca à frente, nunca atrás. Deixa eu te explicar o que é tirar da costela. Tirar da costela quer dizer o seguinte, que o que você precisar sempre vai estar presente, sempre vai estar do lado. Se ela fosse tirada da frente, ela sempre estaria adiantada. Se ela fosse tirada de trás, estaria sempre atrasada. A mulher nunca pode estar adiantada do homem, nem atrasada do homem, mas ela tem que sempre estar do lado do homem. Agora presta atenção nisso aqui. Quem tirou ela e pôs ela do lado foi Deus, não foi o homem. Deixa eu lhe falar uma coisa aqui. Para de querer esperar o teu marido pegar e colocar você do lado e assuma a tua posição, porque quem colocou a mulher do lado de Adão não foi Adão, foi Deus. E você nunca pode esperar que o teu marido faça de você a melhor amiga dele. Você tem que se fazer a melhor amiga dele. É aí onde eu começo a ver quem é mulher de verdade ou não. Porque uma mulher de verdade, ela assume a sua posição quando ninguém chama ela. Ela toma a frente das coisas, ela passa do lado, ela se coloca do lado, ela sempre acompanha. Irmão, presta atenção, irmão. E isso aqui eu vou falar que todos os homens deveriam fechar o olho agora para você não dar glória a Deus, que eu sei que você vai querer dar glória a Deus. Presta atenção, mulher. Toda vez que você fica abrindo mão de estar do lado do teu marido, você abre espaço para alguém ocupar esse lugar. Depois não reclama para alguém que alguém está tomando o teu lugar, porque você abriu mão desse espaço. E não é você quem é chamada para ir para lá, foi Deus quem te colocou lá. Vou lhe falar uma coisa aqui que você tinha que entender e pôr na tua cabeça. Você fica vendo o teu marido ter melhor amigo e ter outras pessoas, porque você parou de assumir um lugar que Deus colocou você lá. E quando Deus te põe numa posição, você tem que se manter lá. Deus te coloca, Deus vai te dar graça para se manter, e é você que tem que garantir, que é você quem vai ouvir o que ele fala, é você quem vai ter acesso aos dados bancários dele. Eu falo isso para minha esposa, você tinha que agradecer a Deus, porque eu vejo pessoas que não, e eu sei que ela agradece a Deus, mas eu exponho para ela a minha vida financeira. Alguns de vocês não expõem para a tua esposa a tua vida financeira, e isso é complicado, porque no dia que você bater as botas, ela não vai saber de nada que você tem, de nada que você tem guardado, de nada que você tem para pagar. E aí eu pergunto, cadê de fato a companheira, a pessoa do lado, que deveria estar do lado, mas não é você quem tem que chamar ela, porque Deus não deixou Adão chamar ela, vem para cá do meu lado. Deus pegou, tirou e falou, fica aqui. Fica aqui. Muita gente perde o casamento por conta de adultério, não por conta do homem, mas muita gente, vou te falar isso sem medo de ser feliz, por conta da mulher, que nunca soube entender, eu tenho que assumir a posição que Deus me deu, porque se depender dele, ele não me chama. Me mostra na Bíblia Deus dizendo, vem para cá. A Bíblia diz, e levou Deus a mulher até Adão. Se você não entender que é você quem tem que todo dia assumir a tua posição, você vai dar uma brecha para o diabo colocar alguém no teu lugar. E isso você não pode aceitar de jeito nenhum. Agora, isso é a posição da mulher. O estado que a mulher veio é uma coisa mais interessante. Porque a mulher, ela veio numa posição de lado, mas ela veio de um estado difícil. O estado que a mulher veio é um estado escuro. A Bíblia diz que Deus pôs Adão num profundo sono. E enquanto ele estava num profundo sono, ele tirou uma das suas costelas e dali fez a mulher. Ouça o que eu vou lhe falar, isso aqui é profético. Uma mulher de verdade. Você pode ter o sexo feminino, mas ser do sexo feminino não te faz uma mulher. O que te faz uma mulher é quando você exerce a posição que Deus te deu e entende o potencial que Deus te deu e sabe do estado que você veio. Eu vou falar mais sobre o estado que você veio, porque você tem que entender isso aqui. O que te faz uma mulher de verdade é quando você entende o estado de onde você veio. A mulher, ela não vem no momento mais claro do dia. A mulher vem no momento mais escuro do homem do dia. Quando o homem já não via mais nada, quando tudo estava escuro, quando ele não conseguia enxergar nada. É daí de onde veio a mulher. Irmão, preste atenção. Você que é uma mulher tem que compreender. Você não pode orar para Deus afastar de você tempos escuros. Você tem que orar para Deus te ajudar em tempos escuros. Porque isso é profético em relação ao estado de origem seu. Você veio no momento mais escuro, porque de fato você é uma pessoa que Deus criou para brilhar no momento mais escuro. É por isso que Deus deixou teus filhos passarem por um momento escuro, teu marido passar por um momento escuro, tua casa passar por um momento escuro, porque a luz do homem pode ser vista de dia, mas a luz que Deus deu para a mulher, de fato só pode ser vista
conquista de noite, no momento mais escuro, no momento mais tenebroso, onde você não encontra saída, onde você não encontra nenhuma solução, porque é isso que faz uma mulher. Ela vem, ela se coloca na brecha e fala: eu vim para multiplicar o pouco que você tem. Você tem pouco dinheiro? Vamos multiplicar o pouco em muito. Tem pouca saúde? Vamos multiplicar o pouco em muito. Tem pouca paz? Vamos multiplicar o pouco em muito. Porque ela é uma multiplicadora. Ela veio pegar tudo que é pouco que o homem conseguiu, e ela veio ajudar o homem. Ela não veio competir com o homem, mas ela veio ajudar o homem a trabalhar e multiplicar aquilo que Deus deu. E quando você vê alguém aparecendo para você no momento difícil para multiplicar o pouco que você tem, essa pessoa é uma luz do fim do túnel. Essa pessoa é a saída de Deus para a tua vida. Por isso você tem que amar a tua mãe, você tem que amar a tua mulher, você tem que amar a mulher que Deus pôs na sua vida, seja a tua tia, seja a tua avó. Porque se você parar para ver, foram os momentos mais escuros da tua vida que Deus fez ela brilhar, Deus fez ela aparecer, Deus fez ela mostrar para você o potencial que ela tinha, e fazer você entender que tudo que Deus te deu não precisava ser desperdiçado, que tudo que Deus te deu não precisava ser jogado fora. Era pouco, mas se você colocasse o pouco na mão dela, já era para você estar dando glória a Deus. Se você colocasse o pouco na confiança dela, se você devolvesse para ela aquele pouco que Deus deu, se você compartilhasse a visão, ela multiplicaria a visão. Se você compartilhasse o projeto, ela multiplicaria o projeto. Aí você não teria dificuldade de se mudar de cidade, se mudar de estado, começar um negócio novo, porque você entenderia: eu tenho um pouco para começar, mas você tem potencial para multiplicar. Eu trago a coisa para você, você multiplica a coisa, e aí você se torna a luz do fim do meu túnel, você se torna a beleza que sai do meio da minha escuridão. Uma mulher, irmão, não é uma mulher de verdade se ela não aparece no escuro. Se você não aparece no escuro, você não é uma mulher de verdade. Porque olha o estado de onde você veio. Você veio no momento mais tenebroso, mais confuso da vida do homem. Se aquele pedaço de costela pudesse falar, se aquele pedaço de osso pudesse falar, me ajuda a pregar. Quando o Criador estava pondo a mão e tirando, eu acho que ele falaria a seguinte coisa: rins, coração, fígado, esôfago, estômago, eu estou saindo, mas eu estou saindo para multiplicar. Diga aí para alguém, até dar um glória, que eu já estou caminhando para o fim. Diga: você tem que sair, mas tem que sair para multiplicar. Não saia de casa, vou dizer de novo, não saia de casa, não saia apenas para a escola, levar os teus filhos, não saia só para ir para o mercado. Quando você sai de casa, tem que entender o seguinte: eu estou saindo para multiplicar. Estou saindo com pouco, vou voltar com muito. Estou saindo com o mínimo, vou voltar com o máximo. Estou saindo com a coisa que é por cauda, mas vou voltar com algo que será por cabeça. Estou saindo com o que é último, mas vou voltar trazendo o que é primeiro. Estou saindo com o pior, mas vou voltar trazendo o melhor. Levante a mão e dê graças a Deus, porque essa é a palavra de Deus profética para a tua vida. Eu te fiz para multiplicar. Quando você for sair, saia para multiplicar. Não saia para outra coisa, saia para multiplicar, saia para aumentar, saia para fazer render mais, saia para fazer sobrar, saia para fazer ter abundância, saia para fazer ter sobra. 3 coisas, guarde isso, 3 coisas aí. 3 coisas você tem que entender que provam que Deus fez a mulher para multiplicar. Primeira coisa, potencial. Diga bem forte comigo: potencial. Eu falei forte, não falei devagar. Se está com sono, está me desobedecendo. Quem desobedece não é ovelha. Bem forte: potencial. Diga isso bem forte para quem está do teu lado: potencial está no lugar vazio. Potencial nunca está no lugar cheio. O que é potencial? Potencial é poder não explorado. Você pensa que potencial é poder explorado. Potencial é aquilo que você nunca usou. Você não entendeu isso aqui. Porque você acha que potencial é quem faz. Potencial é aquilo que você ainda não fez. Uma vez que você faz, não é mais potencial, é poder. Potencial é poder retido. Potencial é poder acumulado. Tudo que Deus fez em Gênesis 1, 2 e 3. Cara, você tem que ler Gênesis 1, 2 e 3 mais para você entender a beleza do que Ele é. Tudo que Deus fez em Gênesis 1, 2 e 3, primeiro Deus fez de acordo com o potencial. Você quer ver só? Deus criou os céus e Deus colocou um vazio nos céus. O vazio que tinha nos céus era o potencial de que ali eles poderiam receber aves, estrelas. E aí Deus colocou aves e estrelas.
Aí Deus colocou os satélites, Deus colocou planetas, por quê? Porque primeiro Deus criou o potencial, Deus criou o vazio. Primeiro Deus criou os oceanos, os mares, Deus criou um vazio, e aí depois Deus colocou algo dentro do vazio, porque o vazio nada mais era do que potencial. Aos olhos do Criador, tudo que é vazio, ele enche. Mas por que ele enche? Ele só enche porque o vazio tem potencial para receber. Vou te dar um exemplo aqui básico. Quando a minha esposa engravidou, a gente teve que se mudar de apartamento, por uma razão. Ali não tinha espaço, não tinha cômodo para receber os nossos filhos. Ali não tinha potencial para receber o que Deus queria dar. Então a gente foi não para uma casa com mais espaço, a gente foi para um lugar com mais vazio. Porque para Deus, todo vazio é potencial. Tudo que Deus cria vazio para Deus encher. Deus deu um poder. Qual que é a diferença entre o homem e a mulher? Basicamente uma só. A mulher tem um vazio e o homem não tem esse vazio. Apesar que os mais gordinhos têm um vazio danado aí, que eu fico pensando, mas ok. A mulher tem um vazio, o que diz o seguinte, que a diferença básica entre mulher e homem não são seios, não é o seu canal que é diferente do homem, mas é que a mulher tem potencial para produzir algo que o homem não tem. Porque a mulher tem um vazio nela que o homem não tem. É isso que você tem que entender sobre a forma como Deus te fez, como Deus te criou e como Deus quer que você viva. Deus quer que você viva uma vida olhando para o teu vazio, entendendo o seguinte: esse vazio não é um problema do diabo, esse vazio é uma solução para Deus. Esse vazio não é uma coisa ruim, esse vazio é uma coisa boa. Porque no mundo espiritual, de acordo com o Criador, primeiro ele cria o vazio, depois ele enche o vazio. Ele primeiro cria o tabernáculo, depois ele põe a mobília dentro dele. Primeiro ele cria o corpo, depois ele sobra fôlego de vida no corpo. Ele cria o potencial, depois ele enche o potencial. E você tem que entender uma coisa, preste atenção nisso. Você tem algo na tua vida que está em vazio, mas esse vazio, você não pode ouvir o diabo dizendo para você que vai ficar vazio. Você tem que ouvir o que Deus diz para você: está vazio, mas não vai ficar vazio, porque todo vazio para mim é potencial, e eu nunca crio algo com potencial para ficar no potencial. Para mim, potencial é algo que tem que ser explorado. A Bíblia diz o seguinte: sem visão o povo perece. Sem visão, não é sem vista. Leia o que a Bíblia diz: sem visão, não é sem vista. Ellen Keller, uma afro-americana cega, perguntaram para ela uma vez: é difícil para você ser cega? Ela falou: pior do que ter nascido sem vista, era ter nascido sem visão. A Bíblia diz: sem visão o povo perece. Sem visão o povo morre. Sem visão o povo adoece. Não é sem vista, sabe por quê? Porque não é aquilo que você vê, mas é a forma como você vê. É a forma como você vê. É a forma como você vê. Uma pessoa que tem vista, ela fala: o copo está meio vazio. Uma pessoa que tem visão fala: o copo está meio cheio. Ok, estou pregando melhor que você está dando glória. Uma pessoa sem visão é uma pessoa pessimista. Uma pessoa com vista é uma pessoa pessimista. Uma pessoa com visão é uma pessoa otimista. Uma pessoa com visão é uma pessoa que olha o vazio e fala: peraí, se tem vazio é porque tem potencial. Deus primeiro cria o potencial, depois Deus move o potencial, depois Deus descobre o potencial, depois Deus revela o potencial, depois Deus enche o ambiente. Então, entenda isso aqui, só para você entender. Paulo diz o seguinte: não se conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, vírgula, para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que para você viver uma vida boa, agradável e perfeita, de acordo com o plano de Deus, para você viver o bom, agradável e perfeito plano de Deus, primeiro, você não é Deus. Você tem que transformar a sua mente. Então quer dizer o seguinte, que a forma como você vê define muito como que você vai viver. A forma que você lida com a sua visão determina muito como que vai ser a tua vista. Porque, entende uma coisa, uma mãe, um homem, um pai, ele pode olhar para o filho doente e falar: está morrendo.
Mas ele pode falar, Deus está gerando um milagre nele, que vai gerar um testemunho nele, que vai fazer dele um ganhador de almas através. Você está vendo como é que é a diferença? Você está vendo a diferença? Uma mãe e um pai pode falar, está complicado, ele está doente, está morrendo. Mas eles podem dizer, ele vai ser um milagre ambulante, vai ficar andando por aí dizendo, olha o que Jesus fez, olha o que Deus fez. Você duvida em milagre? Eu sou um milagre vivo. Olha para alguém, cutuca alguém e diga bem forte para essa pessoa dar um glória. Fica em paz, irmão, o teu vazio é sinal bom. Fica em paz, o teu vazio é um sinal bom. O teu vazio é sinal de que Deus vai encher. Eu vou dizer isso aqui até todo mundo aqui da glória, seja homem, seja mulher, porque é muito complicado que a gente quer pregar para mulher só de mulher e quer pregar só para homem de homem, mas Deus é um Deus que fala para os dois da mesma forma. Pega essa palavra, Deus está te dizendo, muda a forma como você enxerga. Esse vazio é potencial, esse vazio não é problema, esse vazio é solução. Se não houvesse vazio, não haveria espaço para receber, mas como existe espaço para receber, levante a mão e me agradeça, porque não foi o diabo quem fez vazio. O diabo é o autor da confusão, mas eu sou o autor do vazio. Eu crio os céus e ponho aves dos céus, eu crio o mar e ponho peixes do mar, eu crio a terra e ponho o homem na terra, porque eu garanto que todo vazio foi criado por mim. Eu vou encher o vazio, eu vou repovoar o vazio. Essa é uma palavra para você da glória por 30 segundos. Levanta a mão e dá glória. Levanta a mão e fala em língua estranha. Deus está te dizendo, esse vazio eu vou encher. Esse vazio eu vou encher. Vazio na conta bancária eu vou encher. Vazio na saúde eu vou encher. Vazio na sua vida emocional eu vou encher. Todo vazio eu vou encher. Eu não fiz vazio para ficar vazio. Eu fiz o vazio para ser cheio. Eu fiz o vazio para ser repovoado. Eu fiz o vaso e eu encho o vaso. Eu fiz a casa e eu encho a casa. Eu fiz a igreja, eu encho a igreja. Eu abri o trabalho, eu vou encher você de trabalho. Eu abri a empresa, eu vou encher de cliente. Meu Deus da glória. Eu falei que Deus falou comigo. Eu falei que eu ouvi a voz de Deus, mas eu estou ouvindo a voz de Deus melhor do que você. Deus está te dizendo, muda como você vê. A forma como você vê vai mudar como você vive. Eu quero que você viva a minha boa, agradável e perfeita vontade, mas sejam transformados pela renovação na vossa mente. O vazio que eu te dei por um propósito chamado potencial. Potencial. Há potencial na sua vida, há potencial na sua carreira. Meu Deus. Três coisas que provam que Deus fez a mulher para multiplicar. Primeiro, a mulher tem potencial. Segunda coisa, a mulher tem promessa. Diga bem forte, a mulher tem promessa. Eu vou te falar qual que é a promessa. Você sabe o que acontece? Capítulo 3, Eva faz uma burrada grande. Eva fez a burrada grande, não foi Adão. Adão apenas seguiu o exemplo dela, mas quem começou foi Eva. Se não adianta você olhar para mim com essa cara, porque quem erra não é o dono da igreja, quem erra é a noiva. Você não entendeu, não entendeu. Quem erra é a noiva. Agora pensa comigo, como é que ficou o estado da mulher? Eu fiz uma burrada. Como é que eu resolvi? Gente, Eva foi a mulher mais depressiva que houve na Bíblia. Eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida disso. Porque primeiro, por conta dessa mulher, por conta do que ela fez para o homem, tudo que a gente tinha, a gente perdeu. Imagina a depressão que essa mulher ficou. Meu Deus, agora eu vou morrer. Sério. Pensa nessa mulher pensando, tudo que sai de mim vai sair com maldição. Vai sair fadado à morte. O que eu quero dizer com isso? Preste bem atenção. Só porque você tem potencial, não significa que você não vai ter chance de errar. Porque todo mundo que tem potencial, o diabo sempre vai lutar para fazer você errar. Porque se você errar, o diabo vai falar, tá vendo? Teu potencial não existe, joguei fora teu potencial. Agora presta atenção no que eu vou lhe falar. Só porque você tem potencial e você errou, não significa que o teu potencial foi cancelado. O teu erro não cancela o teu potencial. Teu fracasso não cancela o teu potencial. Porque Eva fracassou. Mas olha a ordem de Deus para Eva. Olha a palavra de Deus para Eva. A palavra de Deus foi, fique em paz, porque do teu ventre sairá a semente que esmagará a cabeça da serpente. Em outras palavras,
eu vou dar para você sempre uma promessa. Você sempre vai ter uma segunda chance de fazer dar certo o que você não fez dar certo na primeira vez. É por isso que você tem que entender, irmão, que qual que é a raiva do diabo? A raiva do diabo é que a promessa que Deus... Irmão, eu vou pregar isso aqui, mas tudo bem. A raiva do diabo é que a promessa que Deus fez não foi para o homem, foi para a mulher. Porque como a mulher tem um potencial que o homem não tem, quando a mulher recebe uma promessa de que ela tem a segunda chance, ela fica com muito mais raiva do diabo do que o homem. Porque ela sabe, peraí, eu não só tenho a promessa de que eu vou ter uma segunda chance, mas eu tenho potencial para dar um jeito na minha promessa se cumprir. É por isso que o diabo odeia a igreja é uma mulher. Porque uma mulher é uma pessoa que, diferente do homem que aceita fácil a derrota, a mulher quando vê a derrota ela fala, peraí, eu tenho potencial e eu tenho promessa. Eu tenho promessa e eu tenho potencial. Eu não aceito a minha casa assim. Eu não aceito a minha vida assim. Eu não aceito a minha igreja assim. Eu não aceito o trabalho do meu marido assim. Eu não aceito a carreira do meu marido assim. Eu tenho potencial, eu tenho promessa, eu tenho promessa, eu tenho potencial. Ele tem a semente, eu tenho promessa de que o que ele me der, eu vou multiplicar. E eu não aceito. Diabo, sai da minha frente. O meu filho vai voltar para a igreja. Meu neto vai voltar para a igreja. Meu marido vai voltar para a igreja. Meu marido abre mão, mas eu não abro mão. Meu marido me deu um filho, eu vou multiplicar ele num profeta. Meu marido me deu uma criança, eu vou multiplicar ele num rei. Meu marido me deu... Vou falar uma coisa para você, mulher. Tua vida está mal porque você ainda não orou. Porque uma mulher quando ora, parece que eu perdi vocês aqui agora. Parece que eu perdi. Vou dar um tapão num homem aqui para você me olhar com essa cara. Vou falar a verdade. Quando uma mulher ora, irmão, vou lhe falar uma coisa, que o diabo tem muito mais medo da oração de uma mulher do que de um homem. E não olhe para essa cara para mim como se eu estivesse falando bobagem. Porque uma mulher quando começa a orar, irmão, essa mulher pega a promessa, o potencial, e ela aumenta uma semana. Não deu nada, ela aumenta para um mês. Não deu nada, ela aumenta para 6. Algumas de vocês aqui, teu filho só está na igreja porque uma mulher ficou lá, Satanás, eu não aceito, eu tenho potencial, eu tenho promessa, vai voltar para minha vida, vai voltar para minha casa. Levanta a mão, porque talvez se você orar um pouquinho aqui agora, quem sabe Deus resolve o teu problema lá em casa. Vou te dar 30 segundos para você clamar, vou te dar 30 segundos para você, e vou te dar 30 segundos para agradecer a Deus pela vida de uma mulher que orou por conta de você. Porque você é fruto da oração de uma mulher, você é fruto da oração de uma pessoa que tinha um potencial, você é fruto de uma pessoa que tinha promessa. E você tem que dizer obrigado, Senhor, porque o Senhor levantou alguém para multiplicar o que era pouco. O Senhor levantou alguém para... Deixa eu terminar. A mulher, o que faz uma mulher ser uma mulher, primeiro é se ela aparece na hora mais escura. Porque o estado de origem dela é esse. Um homem é um homem porque o homem veio de Deus. Uma mulher é uma mulher porque a mulher vem da hora mais escura. Você entendeu? O homem foi feito no dia, a mulher foi feita no momento escuro do homem. Uma mulher de verdade não ora para Deus livrar ela de um momento escuro. Ela sabe, no momento escuro é quando você vai brilhar. Porque foi no momento escuro que eu te tirei. Foi no momento mais difícil que eu mostrei quem você era. Ok. A mulher tem um vazio, ela tem um potencial. A mulher tem uma promessa. Só porque você errou não quer dizer que o teu erro cancela o teu potencial. O teu erro não cancela o teu potencial. O teu fracasso não cancela o teu potencial. Você fracassou com um filho teu, não quer dizer que você vai fracassar com ele pro resto da vida. Falhou nos primeiros anos do casamento, não quer dizer que vai falhar no resto. Falhou no início da carreira, não quer dizer que vai fracassar no resto. Mas a terceira coisa que Deus dá, potencial, promessa, Deus dá persistência. Persistência. Essa persistência que eu estou falando é uma persistência inata. Eu falei que Deus deu persistência.
Não é a mulher que virou persistente. Ouça que tem uma diferença. Toda mulher tem persistência, nem toda mulher é persistente. Vou dizer de novo, toda mulher tem persistência, nem toda mulher é persistente. Pensa nisso comigo, eu estou acabando. Os 2 filhos de Eva morreram. Um fisicamente, o outro espiritualmente. Abel foi morto fisicamente pelo irmão. O outro, Deus disse, você é maldito e vai andar como vagabundo em toda a terra. Pensa nisso, ela perdeu os 2 filhos no mesmo dia. Essa mulher não só é a primeira mulher, não só é a primeira mãe, como ela é mãe do primeiro homicida e mãe da primeira vítima. Ela foi a mulher que mais viveu em depressão. Você tem noção que é você perder os seus 2 filhos no mesmo dia? Um está morto e o outro, Deus disse, você é vagabundo e vai andar errante pela terra a vida toda. Tudo que você plantar você não vai colher. Eu não vou deixar ninguém te matar, vou pôr uma marca em você, que é para você lembrar até o dia de hoje o que você fez com o teu irmão. Essa mulher entra num estado de depressão. E o pior, talvez o marido culpando ela a vida toda, tá vendo? Isso aqui foi porque você me falou para comer uma coisa. E também, sinceramente, o erro também foi dele. Mas eu só quero que você tente pensar comigo no que a gente não pensa. A depressão que essa mulher teve que lidar. Por isso que o verso que você leu no capítulo 4 é importante. Porque quando a Bíblia diz que Eva deu luz a Sete, a Bíblia está dizendo da terceira coisa que Deus deu para toda mulher, persistência. Quando Eva comeu do fruto, Deus falou algumas coisas para ela. Deus falou, a partir de hoje, você vai dar luz com dores. Não era para você parir com dor. Era para você parir do mesmo jeito que você come e não dói, com gosto. Ia sair, mas eu vou fazer você a partir de hoje. Tudo que você tiver que gerar, vem com dor. Você sabe por que cansa prosperar? Prosperar custa caro? Por conta do que houve em Gênesis 3. Deus disse, você vai dar luz com dor. Toda vez que você está para dar luz a um grande milagre teu, você sente dor. Por quê? Gênesis 3. Porque o filho nada mais é do que uma semente espiritual. Toda semente é fruto da palavra de Deus. Por isso que para comprar uma casa, abrir um negócio, dói. Por conta de Gênesis 3. Deus disse, primeiro, você vai dar luz com dores. Segundo, você vai ser inimiga da serpente. A serpente será tua inimiga. Haverá hostilidade entre vocês dois. Entre vocês dois. Em outras palavras, olha o que Deus está dizendo. Nunca haverá harmonia. Nunca haverá aceitação entre o diabo e a mulher e o diabo. Por isso que a igreja é uma mulher, é a noiva. Porque a igreja não concorda com nada que o diabo faz. O diabo não concorda com nada que a igreja faz. E o diabo tem muito mais raiva de uma mulher que está contra ele do que um homem. Ok, vou deixar o tempo te mostrar o que eu estou falando, é verdade. Por último, Deus fala uma coisa. Deus fala, o teu homem, o teu marido te dominará, mas você sempre terá o desejo de ter ele. Entende? Isso aqui é tão importante, que olha o que Deus está dizendo. Você não pode ser carnal para ouvir isso aqui e não entender o que eu estou falando. Deus está falando, ele vai ser o teu cabeça a partir de hoje. Cristo vai ser o cabeça da igreja. Não era para ter igreja, era para ser uma família só. Era para ser uma coisa só. Era para homem e mulher serem um só. Você entende isso? Ok, estou indo muito longe. Mas Deus disse, ele será o teu cabeça e você sempre terá desejo de ter ele. Sempre terá desejo de se deitar com ele. Irmão, vou falar uma coisa para mim, olha aqui, toda mulher sabe disso. Quando você está no trabalho de parto, a última coisa que você espera é ter mais um caso de amor com o teu marido. Porque é tanta dor que você está sentindo, que a última coisa que você quer ver é o teu marido. Tem mulher que na hora do parto não aguenta ver a cara do marido. Tem mulher que na hora do parto ela fica com raiva do marido. Eu não sei porquê. Acho que é porque ela deve pensar, tá vendo? Eu sei que me fez passar por tudo isso aqui. Mas isso é poderoso, porque a palavra de Deus é, você vai dar luz com dores. Mas quando passar as dores, o teu desejo ainda vai ser voltar para ter ele. Isso é persistência. Deus dizendo, eu vou colocar algo dentro de você, que toda vez que você tiver dor, quando a dor passar, você vai querer ter de novo.
Você entende isso? Eu vou colocar uma persistência em você, que quando você perder e a dor passar, você vai levantar a cabeça e falar: eu quero ter de novo. E não é interessante que algumas de vocês, o diabo tirou tua casa, quando passou a dor, você levantou a cabeça e falou: eu quero ter de novo. O diabo tirou teu primeiro marido, quando passou a dor, você falou: eu quero ser feliz de novo. Eu estou falando mais claro do que você está me ouvindo. Deus deu uma persistência em toda mulher, que é aquela voz que fala bem baixinho: tenta de novo, tenta de novo. Mas isso não faz de você persistente, sabe por quê? Porque a mulher pode querer ter um marido, se ela não for e ceder à tentação, ela não tem. Tem algo dentro de toda pessoa que diz: tenta de novo, vai mais uma vez. Isso não faz a pessoa ser persistente. A pessoa tem uma persistência, mas ela não é persistente. Porque ser persistente é quando você cede à persistência. Quando você fala: ok, deixe-me ceder à voz que fala dentro de mim. Eu já terminei. Mas toda mulher que é persistente, ela sabe: eu não posso abrir mão do que Deus me deu, porque até hoje Deus fala comigo de dias melhores. Até hoje Deus fala para mim de dias maiores. E eu vou ceder à persistência, eu vou ceder à vontade, eu vou tentar quantas vezes for preciso, eu vou tentar de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E se doer no meio do caminho, eu vou esperar passar a dor, e eu vou tentar de novo, de novo. Olha para mim, fecha os teus olhos. Às vezes você diz assim: eu preciso parar de ser boba, eu preciso parar de ser idiota, de ser trouxa e ficar tentando de novo. Deus está dizendo: você não é boba, trouxa nem idiota. O que você tem dentro de você é uma coisa que eu dei, chamado persistência. Porque eu prometi para você que eu iria te fazer para multiplicar. Eu não aceito ver vazio no vazio. Eu aceito ver um vazio que daqui a pouco vai ser cheio. Você está vazia, com muito vazio dentro de você, mas tem que ter uma persistência nesse vazio. Tem que ter algo dizendo: trabalha que vai conseguir de novo. Vamos tentar que vai dar certo. E eu já terminei, mas essa é uma palavra para alguém. Se você pode, e se você acredita e quer, levante a mão, porque isso é de Deus. Deus está te dizendo: pare de achar que o diabo está fazendo você de bobo, fazendo você tentar e tentar de novo. Sou eu quem fiz você tentar e tentar de novo, porque eu não vou jogar o meu propósito no lixo. Meu propósito, ele é estabelecido. Meu propósito acontece. O que eu disse se cumpre. E se eu te chamei para multiplicar, você vai multiplicar. Nem que eu tenha que fazer você ficar com vontade, e depois com mais vontade, e depois com mais vontade. Mas você vai ter o que eu quero que você tenha. Você vai gerar o que eu quero que você gere. Você será o que eu quero que você seja. Então ceda a persistência. Seja persistente. Levante e diga: eu fui feita para multiplicar. Eu fui construída para multiplicar. Eu vou sair para multiplicar. Eu vou esse ano multiplicar. Eu vou esse ano dar a volta por cima. Eu vou esse semestre fazer as coisas acontecerem na minha vida. Fica em pé em nome de Jesus. Não é o diabo que te faz de bobo, trouxa, idiota. Não. Deus dá para o homem a vontade do coração. Nele está o querer, o agir e o efetuar. É Deus quem dá a vontade de vai de novo, vai de novo, vai de novo. E você está querendo fazer o quê? Uma telepatia, você quer fazer um experimento para... Não, eu não quero mais, eu não quero mais. Eu não quero mais, não quero mais. Deixa eu limpar minha vida. Não, para de graça. Como é que você está... Meu Jesus. Como é que você quer abortar uma coisa que foi Deus quem colocou?
Foi Deus quem deu a vontade. Como é que você quer fazer você perder a vontade disso? Entenda uma coisa. Os planos de Deus mudam, o propósito de Deus não. Semana passada. Não foi por Caim e Abel, não foi por Sete, não foi por Abraão, não foi por Isaac, não foi por Jacó, mas foi por Jesus, que veio de Eva. Isso significa que, olhe bem para mim, isso aqui é para alguém que ontem Deus falou para mim. Uma pessoa que tem cancelado o propósito por conta do plano que falhou. Muda o plano, mantenha o propósito. Não deu certo com Caim e Abel, vai com Sete. Não deu certo o primeiro casamento, vai no segundo. Não deu certo a primeira empresa, vai a segunda. Não deu certo o primeiro noivado, vai o segundo. Não deu certo o primeiro financiamento, vai o segundo. O que você não pode é achar que você está sendo trouxa, idiota e besta de tentar e não dar certo. Deus está dizendo, foi eu que te dei a vontade. A persistência não é sinal de que você é boba. A persistência é sinal de que você tem potencial. A persistência não é sinal de que você está na mão do diabo. É sinal de que de fato Deus está levando você para onde Deus quer que você vá. E você viva o que Deus quer que você viva. Todas as mães, todas as mulheres, todas, feche os olhos, curve a cabeça e deixe-me orar por você. Que Deus te guarde de toda a palavra do diabo, dizendo para você parar de fazer papel de boba. Você não é boba. Você foi feita para multiplicar. Deus apenas está fazendo crescer a cada dia mais a voz que Ele colocou dentro de você, dizendo, vamos, que tem tudo para dar certo. Se você está do lado de uma mãe, de uma mulher, se você está com a tua esposa ou com alguém, põe as mãos sobre a cabeça dessa pessoa. Quero que você ore por essa pessoa. Uma mulher, ore por outra mulher. Não importa, mas faça isso. Nós estamos entre irmãos e irmãs. Somos uma família. Uma família. O respeito a gente não perde, mas a autoridade a gente precisa voltar a usar. Eu quero que por 2 minutos você ore por essa pessoa. Mas eu quero que você repreenda da vida dessa pessoa a voz do diabo. E ore para Deus fazer voltar ela a entender quem de fato ela é aos olhos de Deus. De fato você é uma vencedora, você é uma guerreira. Você perdeu, a dor veio, mas 7 veio de novo. 7 significa filho da compensação. Algumas de vocês aqui estão cheias de filhos da compensação. Deus arrancou o teu primeiro emprego, você foi para o segundo. Deus arrancou o primeiro carro, foi para o segundo, foi para o terceiro. E hoje Deus está dizendo, eu quero que você saia daqui hoje multiplicando. Eu quero que você saia daqui hoje decidido, eu fui feita para multiplicar. Tudo que Deus deu para o meu marido, eu vou multiplicar. E se eu não tenho marido, se eu não tenho um pai, tudo que Deus falou para mim, tudo que o amado da minha alma diz para mim, eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar a promessa, eu vou multiplicar a casa, eu vou multiplicar o lar, eu vou multiplicar a alegria. Deus ore, de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Em nome de Jesus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas a palavra